São essas coisas que vão se acumulando e que talvez ajudem a explicar o resultado das eleições desse domingo. Ajudam a explicar, quer dizer, é um governo com pouca nitidez, um governo que tem muitos avanços, tem muitas entregas, mas que não aparece com nitidez para a sociedade brasileira. Existe uma frustração, né? E isso vai desaguando, inclusive, nas urnas. Eu acho que o resultado das urnas tem me chamado, inclusive, a atenção. Duas coisinhas me chamam a atenção em algumas avaliações que eu respeito muito. Uma avaliação é dizer, não foi uma derrota, foi mais ou menos. Espera aí, como assim não foi uma derrota? Foi uma baita derrota, não foi uma pequena derrota. É só você pegar as capitais. De 11 capitais que definiram no primeiro turno, 2 foi o PL do Bolsonaro que elegeu prefeito. Outras 5 são de aliados do Bolsonaro. Só 2 é que a gente pode falar que estão no campo do governo Lula, que é o do Paz, no Rio de Janeiro, que é PSD, mas é um governo, a prefeitura lá que tem relações com o governo Lula, e é a do Campos, em Recife. Mas não são nem governos de esquerda, propriamente dito, mas são governos que pelo menos mantêm relação com o governo Lula. Os outros, 2 são do PL e 5 são de aliados, foram apoiados pelo bolsonarismo. Aí você vai para o segundo turno nessas capitais, nas 15 capitais, aí a coisa é mais dramática ainda. Porque você tem 9 dos 15 sendo disputados com o PL, sendo que em 7 com condições reais de vitória. E, além disso, nesses 15, você tem mais 4 com apoio direto do bolsonarismo. 9 mais 4 dá 13, em 15. É uma situação, no meu entender, foi uma baita derrota, é só pegar os números. Então, isso me chama a atenção na avaliação da eleição, tentar passar pano. Nós temos essa mania de ficar adorando a pílula. Não foi bem isso, não é bem assim. Como assim não é bem assim? Vamos ver os números. Vamos ver o que ocorreu. Análise concreta da situação concreta. Não vamos ficar passando pano. Não vamos ficar adorando a pílula. Essa é uma avaliação que me chama a atenção. Outra avaliação que me chama a atenção é que a mídia está batendo muito bumbo nesse sentido. E aí, sempre que essa mídia monopolista bate muito bumbo, eu fico assim, eita. Quer dizer assim, foi o centro que ganhou. Que centro que ganhou? Que centro que ganhou? É só pegar um monte de babão que está disputando a eleição. É extrema-direita estilo Marçal que está disputando a eleição em Goiânia, extrema-direita estilo Marçal que está disputando em Curitiba, extrema-direita estilo Marçal que está disputando no Ceará, no Pará. É extrema-direita brava, extrema-direita raiz, né? Que baba sangue, ódio nos olhos. Como dizer que não é o centro que ganhou? Não, porque aí já é tentando forjar a candidatura do Tarcísio. É o tal bolsonarismo moderado, é o centro. Que centro? É lógico que houve um processo de renovação de reeleição muito grande. 82%. Então os prefeitos se mantiveram. Tá, tudo bem. É lógico que teve o papel das emendas parlamentares, e nesse sentido os partidos do Centrão saem com vantagem. Estavam montados nas emendas parlamentares, quem era o dono da chave do cofre era o Arthur Lira. Né? É claro. Né? Mas o que você teve na eleição de crescimento foi de uma extrema-direita raivosa. E vamos ver o que vai dar o segundo turno. O segundo turno pode... Agora, isso tem muito a ver... Acho que isso é incrível. É um governo de várias entregas, sim, mas que não está conseguindo criar na sociedade brasileira aquela expectativa seguinte. Não, está mudando realmente. Sim. O governo ainda está muito amarrado e está com muita dificuldade no debate de ideias na sociedade. É esse passa-pano para os milicos, passa pano para o agronegócio. Mas eu diria que nem é só o governo, a esquerda, ela tem essa dificuldade de ser propositiva nesse momento, né? Muito por conta de estar sempre nessa defesa do que está colocado nesse momento, porque se abrir mão, a extrema-direita avança, né? Então a esquerda fica nessa contenção sem a possibilidade de apresentar revoluções, de fato, né? Mudanças.
Então, eu acho que a professora Maíra Goulart, inclusive, na segunda-feira com a gente, analisando a eleição, ela fala sobre essa mudança da polarização, dos campos polarizados, né? De fato, a gente tem uma centro-esquerda, e daí tudo para o lado de lá é direita, não dá para falar em centrão, a gente tem uma direita e uma extrema-direita ali, então, assim, o que a gente tem agora é uma centro-esquerda no governo, então é difícil a gente fazer essa análise e colocar tudo ali no bojo do centrão, porque o centrão não existe hoje, né? Tá tudo ali à direita do espectro ideológico. Deixa eu trazer uma outra notícia que é bem fresquinha para a gente comentar rapidamente. A CCJ aprovou aquela proposta de emenda à Constituição que limita as decisões individuais do STF, aquelas decisões monocráticas, né, de ministros do Supremo. É uma discussão que já estava acontecendo, inclusive caminhava junto com a discussão sobre a anistia de presos ali do golpe de janeiro de 2023, e ela avança nesse momento, ainda precisa passar por uma comissão especial a ser criada por Arthur Lira, ali na Câmara dos Deputados mesmo, antes de ir para a votação no plenário, e não há prazo para que isso aconteça, mas nesse primeiro momento avançou na CCJ. Eu vi inclusive uma fala do deputado Lindbergh Faria falando assim, olha, a gente está discutindo esse assunto aqui, em vez de estar falando sobre pautas importantes para o nosso país, né? E inclusive a extrema-direita, ela tem um interesse em discutir essa questão do STF, já pautando a possível, inclusive, prisão de Bolsonaro. E essa denúncia é Lindbergh Farias que faz. Então, há uma preocupação com a prisão de Bolsonaro, então já se fala em anistia, já se fala em restringir essas decisões do Supremo Tribunal Federal, e isso nesse momento passa, mesmo porque a gente tem uma CCJ bastante tomada ali por uma extrema-direita, né, Miro? Então era de se esperar que uma proposta como essa passasse realmente. Então, Thalita, essa já era meio que dada como certa, essa das decisões monocráticas. É interessante, esse debate tem que ver sempre o contexto. O debate sobre conter o poder, superpoderes, de qualquer um dos três poderes, é sempre positivo, né? É sempre você tem que criar mecanismos de evitar muito poder para determinado setor. No próprio Supremo, eu lembro o Barroso, inclusive, falando, no próprio Supremo havia o debate de como diminuir as decisões monocráticas. Já havia esse debate, né? Então, no próprio Supremo se via mecanismos de diminuir um pouco o poder, não ter muito poder, né? Isso é positivo para a democracia, né? É positivo, são os tais contrapontos, né? Em defesa da democracia. O problema é o contexto. É que agora o contexto é o quê? É a extrema-direita falando sobre os poderes do Supremo exatamente para tentar se livrar de punições. É tentar garantir a anistia para os golpistas, é tentar garantir a anistia para o Bolsonaro, né? É fortalecer a campanha que vem sendo feita de impeachment do Moraes, do Alexandre de Moraes, né? Então, é nesse contexto que o debate está vindo. Não é no contexto de maior democracia. Não é no contexto de contrapontos, não é isso? De freios, né? Não é nesse contexto. É no contexto da direita querendo coibir a ação do Supremo, né? Em várias áreas importantíssimas, nevrálgicas, né? Então, nesse sentido, a discussão sobre decisões monocráticas era uma boa discussão de ser feita mesmo. Como outras questões com relação ao Poder Judiciário. Nós precisamos realmente avançar no debate sobre Poder Judiciário no Brasil. Agora, o contexto está sendo utilizado. A extrema-direita não falaria isso, não. Quando o Supremo acordou no impeachment da Dilma, não haveria questionamento sobre isso. Ou quando o Supremo lavou as mãos sobre a prisão do Lula, não haveria, né? Era com o Supremo e com tudo. Antes não importava. Agora a extrema-direita está querendo fazer esse debate por puro oportunismo, como disse o Lindenberg. É oportunismo puro, né? Não é no sentido de avanço democrático das instituições brasileiras. Porque caberia, inclusive, essa discussão do poder monocrático. Caberia, é um bom debate, né? Caberia, né? Mas por falta de oportunidade, não faltam oportunistas nesse mundo. É puro oportunismo da extrema-direita e tem a ver com isso. É anistia para os golpistas, é anistia principalmente para o Bolsonaro, Sim. É impeachment do Moraes. Esse é o objetivo, por isso faz essa onda toda em termos desse tema agora. Não fez antes, faz agora. Que atrasa discussões muito mais importantes, né, no país. É uma pena.